Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Lucas 17, versículo 32. A palavra do Senhor diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, invocamos o Senhor sobre a nossa casa, ó Deus. Clamamos para que a presença do Senhor venha, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor tenha liberdade, Deus, de abrir o nosso entendimento, de quebrantar os nossos corações, de fazer, Deus, com que nós possamos ouvir a voz do Senhor atentamente e obedecer, meu Pai, segundo as tuas instruções, em nome de Jesus. Nós pedimos, Pai, que os nossos ouvidos ouçam a tua voz, que nós sejamos aqueles que a recebam com agrado, para que nós possamos assim ser edificados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Meu Deus, que essa semente que vai ser semeada sobre a nossa casa, possa, Deus, dar fruto sobre a nossa vida, sobre os nossos familiares, sobre todos aqueles que estão aqui dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém? Glória a Deus, porque o Senhor é aquele que sempre vai falar através da palavra dele, né? Deus pode falar através de sonhos, de visões, mas sempre também ele fala através da sua palavra. E nesses dias Deus tem me lembrado do testemunho dessa mulher. Sabemos que a Bíblia, ela contém vários exemplos, vários testemunhos de muitas mulheres, né? E esse testemunho em si é um testemunho negativo. E me chamou muita atenção o fato de Deus ter ali nos chamado a nossa atenção, porque é isso que Deus está fazendo. Olha, Ele está dizendo assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Deus está falando, olha, lembra dela, lembra do que aconteceu com ela, lembra do que ela fez, lembra da história. O que aconteceu com a mulher de Ló? E hoje nós vamos meditar, né, nesse contexto aqui de Lucas 17, e vamos assim compreender a importância desse versículo 32. Por que o nosso Deus fez questão de registrar um versículo na Bíblia dizendo dessa forma, para que a gente possa lembrar da mulher de Ló. Você vai ver no decorrer do que nós vamos olhar aqui nas Escrituras, conferindo Gênesis, Tiago, Salmos, né, Atos, tantos lugares que nós iremos ainda, que Deus, Ele tem sempre um plano de salvação. Tudo que a Bíblia nos instrui é porque Deus tem uma preocupação de que nós sejamos salvos, nós. Mas o nós, ele é o resultado de uma pessoa, mais uma pessoa, mais uma pessoa, mais uma pessoa. Então, nós salvos é um indivíduo que foi salvo somado a outro e a mais outros que foram salvos. O coração do nosso Deus, ele deseja essa verdade, que nós sejamos salvos. E quando a gente vê esse contexto da mulher de Ló, a gente sabe que ela, né, ali, Ló e suas filhas foram salvos, mas essa mulher em si, ela não foi salva. A Bíblia não fala o nome dela, nem o nome das suas filhas, mas fala o nome do seu marido, Ló, que era ali um sobrinho de Abraão. Então, Ló, ele e suas filhas foram salvos. O projeto de Deus era salvar toda a família de Ló. Nós vamos ver que, entender por que Deus pede para lembrar de quem não foi salvo. Por que será? Por que Deus para e fala, olha, lembra de quem não foi salvo, lembra de quem deu errado, lembra de quem não venceu, lembra de quem não me obedeceu, né? Num contexto em que ele fala de quem vai ser salvo e que o outro não vai ser salvo. E nós vamos depois ali meditar mais nesse capítulo 17. Então eu entendo assim que com certeza esse testemunho negativo da mulher de Ló vai nos ensinar algo muito importante. Então que nós tenhamos assim o coração aberto para aprender com o Senhor, que nos ensina até com o erro do outro. Amém? Então qual era o coração da mulher de Ló? Nesses dias, né, o pastor tem ministrado sobre coração. E quando Deus me falou para ministrar sobre a mulher de Ló, eu pensei, ela tem um coração.
E com certeza, se eu meditar nas Escrituras, o Senhor vai me mostrar qual que era o coração da mulher de Ló. Caminhe comigo para Tiago 4. Tiago 4, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago 4, 8. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amados, o que o Pai quer que eu e você venhamos aprender com a mulher de Ló é que nós vamos fazer o que ela não fez. Deus está pedindo para que a gente limpe o nosso coração, para que a gente limpe as nossas mãos. Ou seja, aquela mulher, ela estava saindo de uma terra, de um povo, que era ali a cidade de Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades, e Deus, Ele tira eles de lá com o propósito para que eles fossem salvos. Mas aquela mulher, ela saiu daquela cidade, mas as raízes daquela cidade não saiu dela, porque nós sabemos que Deus deu uma ordem, e quando Ele deu essa ordem para que ela não olhasse para trás, ela olhou. Por quê? Porque o coração dela estava dividido. Ânimo dobre é a mesma coisa que coração dividido. O que é um coração dividido? Eu quero as coisas de Deus, mas eu quero as coisas do mundo. Eu quero as coisas no momento que são do Espírito, e passou um tempo, eu já quero alimentar minha carne. Há uma incoerência. Não podemos andar em dois caminhos. Não podemos servir ao mal e ao bem ao mesmo tempo. Então, o que Deus quer nos ensinar através da mulher de Ló é que o nosso coração não ande mais dividido. Talvez antes de nós sermos parados nessa quarentena, a gente vinha aos cultos, a gente congregava e servia ao Senhor estávamos ali nas redes sociais, nas fotos, todo mundo muito bonito, mas talvez Deus via-nos como corações divididos, como corações que está aqui ao mesmo tempo servindo ao Senhor, né, fazendo algo com o Senhor com as nossas mãos. Daqui a pouco as nossas mãos são usadas para pecar. Um coração que ao mesmo tempo se inclina a fazer algo para o Senhor com temor. Daqui a pouco não existe temor mais e a gente volta ao pecado, às práticas antigas. O plano de Deus para a mulher de Ló é que ela saísse daquela terra. É que ela não morresse com fogo e enxofre, é que ela e a sua família não fosse destruída. Qual era o plano de Deus? Que ela fosse salva junto com seu marido e suas filhas. Que o plano de Deus, a intercessão de Abraão, tivesse valor sobre a vida dela. Mas o que aconteceu? Aquela mulher estava de coração dividido, ela não tinha convicção naquilo que o próprio Deus estava ali do lado dela, do lado do seu esposo, das suas filhas, o próprio Deus falando, vai. Deus esperou com que a Ló chegasse aonde ele havia falado que ia ir para outra cidade. E a gente vai ver isso lá em Gênesis. Gente, a gente vê a misericórdia, a gente vê a salvação, a gente vê a bondade de Deus. E enquanto nós estivermos meditando nas Escrituras, eu quero que você veja isso na sua vida. Se você está com mulher de Ló, um coração dividido, que nessa manhã você possa escolher o caminho do Senhor, o reino do Senhor, a vontade dEle. Abra mão das coisas que podem impedir com que você seja salvo. Se o seu querer, se a nossa vontade, se aquilo que nós desejamos, amados, vai nos tirar do plano de salvação, então nós temos que tomar uma decisão. Qual decisão? Nos apartar dessas coisas, deixar essas coisas. E a Bíblia está falando, olha, purificai as mãos, pecadores. Não tem como a gente usar a nossa mão para servir ao Senhor. E quando a gente está num ambiente onde ninguém vê, apenas os olhos do Senhor, a gente começa a fazer outras coisas. Sabe, amados, como que nós sabemos que o nosso coração e as nossas mãos estão limpas? É através das obras, é o resultado. É impossível alguém de mãos purificadas e coração limpo não crescer, não amadurecer, não dar fruto no reino de Deus, não prosperar, não conseguir amar, não conseguir perdoar. Amados, Deus está falando, purificai as mãos, limpai o coração.
Não ande com o coração dividido. Decida pelo Senhor. Não sejamos como a mulher de Ló. Caminhe comigo para Salmos 24, versículo 4. Salmos 24, versículo 4. Eu tenho observado, quando eu estou meditando na palavra, o Senhor sempre volta num versículo que eu falei, ou num versículo que o pastor já ministrou. Glória a Deus. Se o Pai está repetindo, é porque nós vamos ouvir de novo. Salmos 24, versículo 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que o salmista Davi está dizendo? Quem vai ser salvo? Quem vai entrar na glória? Quem vai ter uma eternidade com Cristo? É isso que ele está falando. Versículo 4. O que é limpo de mãos, o que purificou as mãos, e puro de coração, que purificou, que limpou o seu coração, como nós vemos lá em Tiago, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, não faz algo que prejudica o seu próximo, nem anda na mentira e na falsidade. O que a Bíblia está falando? De alguém que é íntegro, de alguém que é reto. A pessoa, ela é uma coisa no lugar, no outro ela é a mesma. Ela não tem duas palavras, ela não tem coração dividido, né? Ela não é aquela pessoa, aquele perfil. Eu estou perto de alguém que é a pessoa que teme a Deus, invoca o nome do Senhor, então eu vou até falar em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. A hora que eu estou perto de alguém que fala palavrão, que escarnece, que zomba, que ri do outro que está sendo ofendido, aí eu estou junto. Não podemos ter coração dividido, não podemos ter ânimo dobro. O que Deus está falando? Limpai o coração. Porque nós precisamos de uma eternidade com Cristo, não é nos enganar achando que essa vida aqui na terra ela vai ser para sempre, não vai passar. Esse tempo na terra ele é limitado, aleluia, e glória a Deus por isso. Então limpo, aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, aquele que é verdadeiro, aquele que não prejudica o seu próximo, é isso que o versículo 4 está falando. Amados, nós precisamos aprender a ser como o Senhor é, e o Senhor é assim, puro, limpo, sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem falha, sem dolo, aleluias, sejamos como Ele é. Lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo, 1 João 1, capítulo 1, versículo 7, a parte B diz assim: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então eu vou permanecer com minhas mãos sujas, eu vou permanecer com meu coração sujo, porque eu vou continuar, coração dividido. Olha, a Bíblia está falando que Ele nos purifica, que Ele nos limpa. Quando você vê também o Salmo 51, versículo 7, diz assim: purifica-me com o sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Gente, o que Davi estava falando, que é o Senhor que nos purifica. Então, amados, escolher ficar com as mãos sujas, com o coração sujo, é escolher que não sejamos purificados, que não sejamos limpos pelo Senhor. Por quê? Porque Ele está pronto para nos limpar, Ele está pronto para nos purificar. Aleluia, purifica-me. É isso que nós devemos desejar. E sabe, a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos limpar. Se eu e você dermos crédito à palavra, obedecermos às Escrituras, nós vamos ser limpos, nós seremos transformados. E é isso que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus. Agora vamos voltar lá em Lucas 17, já que nós já identificamos qual é o coração da mulher de Ló. É aquele coração dividido, coração sujo, de ânimo dobre. Lucas 17, versículo 20. Vamos entender o contexto em que Deus disse no versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17, versículo 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não veio o reino de Deus com visível aparência,
Talvez o que Jesus estava falando para os fariseus ali, você não vai ver um trono, uma coroa, alguém ali sentado, alguém dando ordens assim, né? Você vendo o reino dele, mas vai ser algo que é invisível, é atitude, é comportamento, é as tomadas de decisões, é que vai mostrar onde é que está o reino dele ou não. Versículo 21, nem dirão, ei-lo ali, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus está falando, olha, o meu reino precisa estar dentro de você. O reino de Deus dentro da minha vida, o reino de Deus dentro da sua vida, não nos permitirá um coração sujo, não nos permitirá um coração dividido, não nos permitirá mãos sujas, não nos permitirá uma vida de pecado. Entende? É a mesma coisa. Coração dividido, coração sujo, mão suja, é o que? Vida de pecado. Então, quando o reino dele está dentro das nossas vidas, significa que nós estamos sendo transformados de glória em glória. E nós precisamos desejar essa realidade. Versículo 22. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, e não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia do Filho do Homem. No seu dia, o Filho do Homem. Ele está falando o quê? Da volta do Senhor, do reino de Deus que está estabelecido sobre a vida daquele que está salvo para todo o sempre. Observe o versículo 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por essa geração. Nós sabemos que isso já aconteceu. E, infelizmente, continua acontecendo. Quantos nos dias de hoje que ainda rejeitam o Senhor? Não foi só apenas ali nos 3 anos de ministério do Senhor que ele foi rejeitado, né? Que as pessoas o crucificaram, que os judeus o levaram para o madeiro. Não foi apenas ali. Muitos ainda têm rejeitado o Senhor. Versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O que acontecia nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. A Bíblia está falando como foi nos dias de Noé. As pessoas tinham a sua vida, a sua rotina, as suas preocupações, e não esperavam que viesse o dilúvio, mas Deus avisou através de Noé. Noé era o pregador da época. Ele pregou, mas o que aconteceu? As pessoas não creram na sua pregação. Quem creu na pregação de Noé? A sua esposa, as suas filhas e os seus filhos e as suas noras. Versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Opa, agora está chegando perto da mulher de Ló. Foi muito parecido, olha bem. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O que a Bíblia está falando, gente? Do mesmo jeito que foi no dia de Noé, no dia de Ló, será a vinda do Senhor, que é algo certo. Deus falou, Deus avisou, Deus falou que ia fazer. E o que aconteceu? Ele fez. Então vai acontecer a volta do Filho de Deus. Versículo 31. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. A Bíblia está falando o quê? Que, olha, se você tiver ali alguma ocupação, vai ser naquela hora. Esteja com a sua vida resolvida. Não pense que se você viu o Senhor voltando entre as nuvens, cheio de glória, vai dar tempo de você endireitar suas vidas, de você falar, não vou andar mais de coração dividido. Eu vou agora, eu vou limpar minha mão, vou limpar meu coração, o sangue de Jesus me purifica. A Bíblia está falando, não faça isso, não vai dar tempo. Porque aquele que estiver ali no campo, não volte para trás, ou seja, aonde você estiver, vai ser um fato consumado. Versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Olha que interessante, Deus fala, lembrai-vos da mulher de Ló.
E quando eu meditei essa semana nesse texto, eu fiquei pensando, por que Deus não falou, lembrai-vos da mulher de Noé? Já que Deus falou ali nos versículos anteriores, tanto sobre a família de Noé, quanto sobre a família de Ló. A família de Noé foi salva, a família de Ló não foi toda salva. E Deus se preocupou, por quê? Porque o plano de Deus era com que a mulher de Ló não fosse salva? Nunca. A Bíblia diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em ninguém que morra sem salvação. Por quê? Porque o desejo do Senhor é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Timóteo registrou essas palavras. Versículo 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perde, de fato, a salvará. Olha, gente, nós temos que entender algo aqui, nós temos que ter cuidado. Porque às vezes nós queremos preservar a nossa vida achando que se a gente usufruir de todas as coisas que nós podemos viver aqui nessa terra, a gente está vivendo. A Bíblia está falando que nós podemos estar morrendo, não é vivendo. A Bíblia diz que tem caminho que parece de vida, caminho bom, mas no final é caminho de morte. Então, preservar a vida, o que é preservar a vida? O preservar a vida é você entregar ela para Cristo, você aceitar Ele como Senhor e Salvador, não é você aproveitar as coisas aqui da terra. Agora ele diz, quem perder a sua vida de fato a salvará. Porque o que é perder a vida? Você abrir mão do seu querer, da sua vontade e entregar tudo nas mãos do Senhor, até os seus projetos. Em tudo, amados, nós precisamos da aprovação de Deus. Eu e você não estamos no dia de amanhã. Então Deus está. Então é tão bom quando nós confiamos nele a ponto de dizer, Senhor, o meu projeto é esse. Mas qual que é a resposta do Senhor? Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Entenda que a tentativa de Deus era salvar a esposa de Ló, não era com que ela morresse. Mas ela escolheu o quê? Aquilo que era a vontade dela, o coração dividido fez com que ela duvidasse, com que ela olhasse para trás e morresse. Mas o que nós temos que entender então? Que nós temos que abrir mão das nossas vidas, entregue tudo ao Senhor. Amados, nem tudo que nós fazemos em obediência, nós fazemos com sentimento, com vontade. Eu estou com a vontade de fazer, não é assim que funciona. Nós obedecemos porque nós entendemos que existe o certo e o errado, e nós só temos uma opção quando Jesus é Senhor. Quando Ele é Senhor, nós só temos uma opção, fazer o que é certo, fazer a vontade dEle. Então, vamos continuar aqui. No versículo 34, diz assim, digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. O que Deus está querendo dizer nesse versículo 37? Atente aos sinais. Quando você sabe que tem um corpo ali apodrecendo, o que você vê no céu? Os abutres, os urubus, são sinais que ali tem um corpo. O que Deus está falando? Veja os sinais. Os sinais é que vai mostrar que está próximo à volta do Senhor. Então Deus está falando, olha, aqui estarão 2 deitados numa cama. Um vai ser tomado e o outro não. Quando eu vejo isso, eu penso um casal. Às vezes um vai ser salvo e o outro não. 2 mulheres estarão juntas moendo, elas estão no trabalho. 2 mulheres trabalhando. Uma é levada e a outra não. 2 estarão no campo, né? 2 homens ali, talvez trabalhando, até na lavoura, apanhando café. E o que acontece? Um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não tenham coração dividido. Por quê? Porque a salvação é individual. Essa é a resposta. Porque a salvação é individual. Não podemos nos equivocar, igreja, de achar que para entrar no reino do céu a gente vai pegar ali um bondinho, um trem, alguma coisa, e todo mundo que entrar vai ser salvo. Não. Não vai ser dessa forma. Porque Deus vai analisar caso por caso, situação
por situação. E nós temos que o quê? Saber como que está a minha vida, como que está o meu coração. E se necessário for, nessa manhã, limpai o coração. Não tenha mais coração dividido. Coração dividido é coração sujo em pecado. Porque a dúvida é pecado. Então nós temos o quê? Que decidir. Decidir o quê? Pelo reino de Deus que está dentro de nós. Não foi isso que Jesus disse? Agora vamos lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 6. E você vai assim confirmando comigo a palavra que o Senhor ministrou meu coração. Gênesis 6, versículo 8. Olha bem. Gênesis 6, versículo 8 diz assim: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gente, o que a Bíblia está falando? Noé tinha um coração limpo. Noé tinha mãos purificadas. O coração de Noé não estava dividido. Ele estava no meio de uma geração pecaminosa. Mas e daí? Ele era uma só pessoa diante de Deus e diante dos homens. Por isso que a Bíblia está dizendo, ele achou graça diante do Senhor. O favor de Deus, Deus se agradou de Noé. Por quê, gente? Porque Noé já havia decidido no seu coração a servir o Deus vivo, o Deus de eternidade. Ele não tinha a Bíblia, ele não tinha os escritos, ele não tinha os mandamentos, mas o que ele tinha? Relacionamento. Ele ouvia a voz de Deus, ele tinha temor no seu coração, ele sabia que existia o Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que é dono de tudo. Então nós vemos que Noé, ele já tinha esse coração do Salmos 24, aleluias, e por causa dele, o que Deus fez? Deus salvou ele e a sua família. Entenda, igreja, quando o evangelho chegou na minha vida e na sua vida, foi para que chegasse na nossa vida e na nossa família. Isso tem que mexer comigo, isso tem que mexer com você. Por quê? Porque nós precisamos ser transformados por esse evangelho, que é arrependimento de pecados, para que nós alcancemos o quê? O perdão de Deus. Então, Deus se agradou de Noé. Por quê? Porque Noé tinha o coração do Salmos 24, que já estava limpo, já estava purificado, aleluias. Ele não era falso, ele era verdadeiro, e ele também não prejudicava o seu próximo, pelo contrário. Quando Deus falou com ele que ia construir a arca, ele fez a arca, e a arca ali era a pregação dele de todo dia Noé pregava a mesma mensagem. Todo dia Noé estava falando, eu estou construindo a arca, porque vai vir um dilúvio, vai destruir tudo. Por quê? Porque o homem pecou e não se arrepende. Então Deus, ele vai limpar a terra. Ele vai fazer essa obra e vai deixar permanecer somente aquele que tem um coração limpo diante dele, junto com a sua família. E o interessante na história de Noé é que a sua família se envolveu. A obra não foi só de Noé, os irmãos deles, os filhos dele trabalharam ali para construir aquela arca. Eu acredito que era possível que até as suas noras, a sua esposa, todo mundo envolvido. Por quê? Porque o chamado é para uma família. Deus não quer que ali naquele dia, dois deitados numa cama, um cônjuge vai e o outro fica. Mas Deus está falando, isso vai acontecer. Por quê? Porque tem pessoas que não querem limpar o seu coração, não quer se converter ao Senhor, mesmo vendo alguém tão perto que dorme junto com ele, que é o seu cônjuge, e mesmo assim ele não quer se converter. Uma pessoa que trabalha junto com a outra, vê a vida, vê o testemunho, vê que aquela pessoa vive os ensinamentos de Cristo, mas mesmo vendo o testemunho do outro, não quer limpar o seu coração, não quer decidir por Cristo, quer andar com esse coração dividido. Então Deus está falando, não é minha vontade, mas eu estou dizendo para a igreja que isso vai acontecer, porque limpar o coração é para quem quer obedecer ao seu Senhor, não é para todos, não é para todos. Então, igreja, nós temos que saber em que lugar que eu estou, como que está o meu coração. Lembrai-vos da mulher de Ló, não cometamos o mesmo erro que ela. E aqui está o testemunho da família de Noé. Olha bem o versículo 1 do capítulo 7, Gênesis
7, versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Que coisa linda! Deus fala: olha, o projeto é esse, Noé, e vai entrar você e toda a sua casa. Amém, igreja? É isso que nós temos que viver. Deus quer salvar toda a nossa casa. Versículo 7: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Gente, sabe por que Deus não falou lembrai-vos da mulher de Noé? Porque a mulher de Noé foi salva. Ela obedeceu. E Deus quer que você lembre. Para quê? Para que você saiba que a salvação é individual. Noé podia ter sido salvo e a sua esposa não. Mas o que ela escolheu? Obedecer como seu marido obedeceu. A mulher de Ló não. Ela escolheu o quê? Duvidar. E por isso ela morreu e não foi salva. Capítulo 7, versículo 23 diz assim, 7, 23. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis, as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Quem que estava na arca com Noé? A sua esposa. Ela entendeu que para que ela também fosse salva, ela precisava obedecer. Ela entendeu que não era por protocolo. Não, meu marido vai ser salvo, então eu vou ir de carona. Não existe carona para entrar no céu. Não existe. Não existe, não tem como você entrar no céu porque alguém da sua família vai ser salvo. A esse que já está salvo na sua casa, nós que já estamos salvos, nós somos uma influência na vida daquele que não está, mas nós não podemos de fato salvá-lo. Amém, igreja? Então nós temos que entender que nós precisamos preocupar com a nossa salvação mais do que tantas outras coisas que nós temos nos preocupado nesses dias. É isso que Deus está falando. No capítulo 8 de Gênesis, versículo 13. Gênesis 8, 13. Gênesis 8, 13. Diz assim: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: saia da arca. Gente, olha que coisa linda esse versículo. Eu nunca li esse versículo 16 desse jeito que eu estou lendo hoje. Saia da arca, e contigo tua mulher. Aleluias. E contigo, Noé, tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Deus quer salvar uma família. Mas outra verdade, a salvação é individual. Por que ela foi salva? Porque ela escolheu obedecer. Ela não achou que a obediência de Noé a salvaria. Ela entendeu que ela também precisava obedecer e acreditar na pregação do próprio marido. Quantos casos que a gente vê a esposa prega, a esposa fala, o marido não quer saber de nada. Às vezes são os pais pregam, falam e os filhos não querem. Às vezes é os filhos falam de Jesus, pregam sobre Jesus, falam o que é a salvação e os pais não querem nada. Então o que nós temos que entender? A salvação é individual. Nós precisamos fazer o quê? Temer ao Senhor e limpar os nossos corações. Essa é a vontade de Deus. Ali juntinho de Noé, quem que estava salvo? Sua mulher. Amém? Agora Gênesis 19, caminha aí algumas páginas. Gênesis 19, versículo 26. Gênesis 19, versículo 26 diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Olha bem, a gente vai ver que foi feito todo o investimento nessa mulher para que ela fosse salva. Assim Deus faz sobre a vida de todos que passam sobre a terra. Deus acredita que é possível nós sermos salvos, por isso que Ele investiu o seu único
Filho, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que nós fôssemos salvos. Então, quando essa mulher ela desobedeceu, ela morreu dessa forma. E depois nós vamos meditar nessa morte. Mas vamos voltar aqui a alguns capítulos. Gênesis 18, versículo 20. Gênesis 18, 20 diz assim: Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Olha bem, Deus fala nesse momento aqui com Abraão que havia subido até ele um clamor. Entenda que esse clamor não era um clamor de oração. Senhor, em nome de Jesus, salva essa família, salva, Senhor, essa cidade. Não, não era isso. Esse clamor que a Bíblia está falando é o mesmo clamor de Gênesis 4:10, onde Deus fala que o sangue de Abel clamava na terra. Por quê? Porque Abel havia sido morto por Caim. Então, ali, o que Deus estava falando que está clamando? O pecado, a iniquidade. Ou seja, o pecado, a iniquidade estava chegando aos ouvidos de Deus. Deus estava ouvindo que ali na cidade de Sodoma e na cidade de Gomorra estava havendo que muito pecado, muita iniquidade, assim como foi no tempo de Noé. E Deus fala, eu vou até lá para conferir, para ver pessoalmente o que aconteceu nesse lugar. Quando você vê o versículo 1 aqui de Gênesis 18, vamos observar, diz assim, olha, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. O que aconteceu, gente? O próprio Senhor apareceu a Abraão. O nosso Deus foi ali, o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, um com o Pai. Ele chegou ali, apareceu a Abraão, diante de Abraão, com mais 2 anjos. Quando Abraão olhou, viu de pé diante dele o que? 3 homens. O Senhor, mais 2 anjos. O próprio Deus desceu do céu naquele momento e foi até ali Abraão e falou, Abraão, eu tenho relacionamento com você, então eu vou revelar, porque eu revelo aos meus profetas. Eu vou revelar para você, Abraão, que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Porque o pecado deles tem chegado aos meus ouvidos. Tem chegado, eu tenho ouvido o pecado. É como um clamor. O pecado está falando com o nível que ele está. Então eu vou até lá, Abraão. E aí sabe o que Abraão faz? Como um bom profeta, um bom homem de Deus, um servo de Deus vivo, alguém que tem relacionamento com o Senhor, ele começa a orar. Abraão começa a interceder. E a gente vê uma intimidade muito grande, porque Abraão é ousado na sua intercessão. Ele não intercede assim, Senhor, faça assim como o Senhor quer fazer. Não, ele sabia que o seu sobrinho estava lá, então ele entrou ali, Senhor, age com favor sobre ele, era isso que ele queria dizer. Olha bem, a partir do versículo 22, você pode ler com calma, depois eu vou apenas pontuar aqui alguns pontos, porque senão vai estender, né? Então, Gênesis 18, versículo 22, quando eles partiram dali, aqueles homens, né, Deus e os seus anjos, e foram para Sodoma, Abraão lhe parou e falou, versículo 23, e aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Aí Abraão faz essa pergunta, Deus, mas o Senhor vai lá, vai destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Aí, o que Abraão começou a fazer? Começou a orar segundo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a gente orar segundo as Escrituras, segundo a vontade dEle, nós temos a certeza que Ele nos ouve, por isso nós vamos obter o que nós temos pedido. No versículo 24, ele começa a falar, olha, se houver lá, porventura, 50 justos na cidade, ainda assim o Senhor vai destruir, ou o Senhor vai poupar esses 50? E aí Deus responde, né, no versículo 26, diz assim, então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. E aí Abraão continua a interceder, bom, se Deus vai poupar, se tiver 50 justos, quem sabe tenha menos, não tem nem 50, então eu vou continuar orando, vou continuar intercedendo. No versículo 28,
ele diz assim, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, achei muito interessante, que agora ele poderia até falar, e se for 45? Mas ele falou, não, se faltar 5 para os justos, destruirá por isso toda a cidade? Aí ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. E aí ele continuou falando no versículo 29, e se houver ali 40? Aí Deus responde, eu não farei por amor aos 40. No versículo 30, ele continua insistindo, e ele fala, e se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor Deus novamente, não farei se encontrar ali 30. Versículo 31, continuou Abraão, e aí ele falou mais ainda, ele falou, e se for 20? Aí o Senhor respondeu, eu não destruirei por amor dos 20. Versículo 32, aí Abraão novamente fala, se porventura houver ali 10, aí o Senhor novamente responde, não destruirei por amor dos 10. Versículo 33, tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Então naquele instante, gente, olha bem, Abraão foi falando, Senhor, se tiver esse número, se for um número menor e menor ainda assim o Senhor vai fazer essa injustiça. Igreja, Deus é justo, e Ele é justo tanto para deixar o ímpio ser destruído e salvar o justo, deixar o injusto ser destruído e salvar o justo, e Ele é tão justo também, a ponto de não deixar o justo ser destruído por causa do injusto. Ele não vai deixar o justo ser destruído, mas o injusto, Deus vai entender o quê? Ele fez a sua escolha. Então, essa oração, essa intercessão de Abraão foi para quê? Foi por causa da família de Ló. Abraão sabia que o seu sobrinho estava lá e ele precisava o quê? Ser salvo. E por isso ele falou, Senhor, se tiver 10, Deus falou, não, se tiver 10 eu não vou destruir. Esses 10 eu vou salvar, eu vou poupá-los ali. Então, quando a gente entende isso, igreja, nós podemos assim temer ao Senhor e entender o quê? Que a salvação, ela é individual. Então, eu tenho que me preocupar. No capítulo 19, no versículo 12, 19:12, diz assim, então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus genros, teus filhos, tuas filhas, todos quantos têm na cidade, fazei-os sair desse lugar. Agora foi o momento que o Senhor estava ali na casa de Ló, houve aquele contexto com as pessoas daquela cidade, e ele fala assim, olha, agora você vai juntar todo mundo e vai sair desse lugar. Versículo 14, então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com seus filhos, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. E naquele momento, os genros dele, o quê? Não deram ouvido, não foram salvos. Versículo 16, diz assim, como porém se demorasse, pegaram-se os homens pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e os tiraram e os puseram fora da cidade. Versículo 17, havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Olha bem, naquele momento que eles estavam saindo, eles estavam demorando, o que os anjos fizeram? Mas o Senhor tomou eles pelas mãos e ajudaram eles a sair com pressa. E ali o anjo dá uma direção e fala assim, olha, vai, livra, salva a tua vida, não olhe para trás, nem para toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Quando você vê essa palavra pereça, você lembra de alguma coisa? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus entregou o Filho dele para que nós não sejamos destruídos. Naquela ocasião, o próprio Filho estava ali salvando a família de Ló. Não é diferente na minha vida, não é diferente na sua vida, não é diferente na nossa casa, na nossa família. Ele veio até nós para quê? Para sair dessa vida de pecado. E eu entendo que nós estamos nesse tempo, a gente não pode ficar assim, eu vou limpar meu coração, mas eu vou esperar um tempo, uma fase, depois que eu fizer isso, depois que eu fizer aquilo. Não, entenda o que os anjos fizeram, o que o Senhor fez, apressou a família de Ló. É tempo de nós nos apressarmos e limparmos o nosso coração, limparmos as nossas vidas, deixarmos o pecado. Não temos um coração dividido mais, mas decidimos viver a vontade do Senhor, o reino dele sobre essa terra. É isso que Ele quer.
Então, quando Deus dá essa direção para Ló, no versículo 16 e 17, Ló, ele começa a dialogar e ele fala no versículo 18 assim: assim não, Senhor meu. O que ele está dizendo? Que ele achou que não ia dar tempo. Então, ele fala uma palavra aqui que me chamou a atenção. Olha bem, no versículo 19: eis que o teu servo achou mercê, achou graça diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. E disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te e refugia-te nela, pois nada posso fazer por enquanto não tiveres chegado lá. Olha bem, por isso chamou Zoar o nome daquela cidade. Gente, sabe o que eu vejo nesse versículo? A longanimidade de Deus, a paciência de Deus. Ló falou assim com Deus: olha, eu não vou conseguir chegar a tempo, eu estou com medo de, quando o Senhor começar a destruir Sodoma e Gomorra, eu e minha família vamos ser atingidos pelo fogo, pelo enxofre que vai cair dos céus. E ali, o que ele falou? Espera eu chegar ali naquela cidade, uma cidade pequena. E o que Deus falou? Vai, eu concordo com você. Então você vai, e enquanto você não chegar lá, eu não posso fazer o que eu tenho que fazer. O que Deus fez? Deus cumpriu com a promessa. Deus ouviu a intercessão de Abraão. Deus deu valor à oração de Abraão. Sabe o que Deus fez? Deus poupou a vida de Ló junto com a sua família. Por quê? Porque o plano dele era salvar o justo e destruir apenas o ímpio, o injusto. Mas se o injusto e o ímpio se converter, limpar o seu coração, Deus vai salvá-los também. Não foi isso que Deus falou para o Caim? Falou: Caim, se você procederes bem, Caim, você também vai ser aceito. Não vai ser só Abel, não. Faz o que é certo para ver se você também não vai ser salvo. É isso que Deus está falando, igreja. Então nós vamos entender que Deus, Ele quer nos ensinar através desse testemunho. Por quê? Porque a salvação, ela é individual. Então Deus orienta, Deus espera Ló chegar naquela cidade. E só depois que ele chega, é que ele começa a destruir Sodoma e Gomorra. Versículo 23. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Deus cumprindo o que ele falou. 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Glória a Deus. Deus não permitiu com que Ló fosse destruído junto com Sodoma, nem as suas filhas. E a vontade de Deus, nem que a mulher de Ló fosse destruída. Mas a mulher de Ló tinha um coração de ânimo dobre, mãos sujas, coração impuro. E isso fez o quê? Com que ela não fosse salva. O coração da mulher de Ló era o coração ao contrário ao coração de Noé. Coração íntegro, justo, que achou graça diante do Senhor. Olha bem, nós temos que entender, igreja, qual o coração que eu quero para a minha vida. Por que Deus está falando? Lembrai-vos da mulher de Ló. Deus está falando: não tem o coração igual dela, porque eu quero te salvar. Não é porque alguém que está dentro da sua casa está salvo que você vai ser salvo por protocolo, por regra, por consequência. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Entenda, igreja. Deus viu um potencial naquela mulher. Se Deus não visse, não tinha por que Ele querer salvar ela junto com Ló. Deus teria falado: Ló, eu vou salvar só você mesmo. E as suas filhas, a sua mulher já está corrompida, ela já foi contaminada por Sodoma, ela não quer limpar o coração, deixa ela para trás, deixa ela morrer aí no meio de fogo e enxofre, deixa ela ser destruída com esse povo. Mas Deus viu um potencial nela. Amados, quantas pessoas que Deus vê um potencial do reino dele sobre elas,
E essas pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Por quê? Porque elas não têm limpado o seu coração. Elas têm escolhido permanecer no pecado. Existe um Deus que foi até Abraão, que foi até Ló e salvou a sua casa. Existe um Deus que foi até Noé e ensinou um homem que não era arquiteto, não era engenheiro, ensinou ele a construir uma arca. Não havia ainda barco, gente. E Deus ensinou e ele fez junto com seus filhos, junto com a sua família. E esse Deus salvou toda a família de Noé e queria salvar a família de Ló, porque ele próprio foi até aquela mulher. E nós hoje, o próprio Deus veio até mim, o próprio Deus veio até você. Ou por acaso na sua Bíblia não está escrito que Ele é Emanuel, que Ele é Deus conosco, que aquele que veio à terra manifesta em carne é o verbo que se tornou carne para salvar aquele que nele crê, aquele que se arrepende dos seus pecados. O próprio Deus novamente está vindo até a minha vida, até a sua vida, através da vida daquele que tem Deus, através da palavra, através das escrituras, através das vezes que Ele fala conosco. O Espírito dele está aqui. Então lembrai-vos da mulher de Ló e não desperdiça essa oportunidade. Deus acreditava naquela mulher. Deus acreditava. Nós sabemos que Ló teve a sua vida desgraçada, porque as suas filhas tiveram filhos com ele. Coisas terríveis, geraram povos malditos. E o que Deus queria? Deus não queria isso. Isso não era o plano de Deus. Qual era o plano de Deus? Ló continuar com a sua mulher, que ela não morresse. Olha o versículo 26. Esses dias eu meditava e falava: Pai, por que ela virou uma estátua de sal? Por que, Deus? Por que o Senhor não fez com que uma fagulha de fogo caísse nela e ela morresse? Por que, Deus, que o Senhor não fez ela infartar, caísse dura? Deus, por que o Senhor não permitiu que ela desse ali um derrame cerebral? O Senhor parasse ali o pulmão dela, o Senhor fizesse alguma coisa e ela morresse. Mas o Senhor fez com que ela virasse uma estátua de sal. E eu comecei a falar: Deus, por que o Senhor fez que a mulher de Ló virasse uma estátua de sal? E eu tive, amados, um entendimento, eu quero compartilhar. Olha bem, a Bíblia fala poucas vezes sobre sal. Esse momento aqui de Gênesis 19, versículo 26, quando a mulher de Ló olhou para trás, duvidou, coração dividido, ânimo dobre, mão suja, coração impuro, e ali ela virou uma estátua de sal. Quando você lê também 2 Reis, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, caminhe com a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. 2 Reis 2, 19 diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem sitiada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. Nada prosperava, tudo plantado naquele lugar morria. 20, ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal, e lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornai saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amados, o que Deus usou o sal aqui para purificar aquelas águas, para sarar aquela terra da esterilidade, para fazer com que aquelas águas se tornassem boas, saudáveis. Deus usou quem? Eliseu. Quem que era Eliseu? Um homem de Deus. Caminhe comigo agora para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, 13, a Bíblia diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Agora Deus fala de sal de novo. O que ele fala? Que nós, filhos de Deus, a igreja, foi chamado para ser
sal. O que significa ser sal, igreja? Salgar, temperar. O sal, ele é usado também para curar. Então, o que a Bíblia está falando? Eliseu sarou aquelas águas. Eliseu curou aquelas águas. Eliseu fez com que aquelas águas que eram amargas se tornassem saudáveis. Eliseu curou a esterilidade daquele lugar. Agora Deus está falando, os meus filhos são sal. Não é que você vai sair jogando sal para tudo quanto é lugar. Deus está falando, a sua vida precisa temperar esse mundo. O que a Bíblia está falando? Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazer o Senhor conhecido. Essa semana, meditando em Efésios capítulo 3, versículo 10, diz o quê? Que tudo vai acontecer pela igreja. Então, o que Deus via na mulher de Ló? A igreja. O que Deus via na mulher de Ló? Uma mulher como Eliseu, servo de Deus. O que Deus via na mulher de Ló? Uma filha de Deus. Alguém podia fazer a diferença. Ela poderia ter sido um testemunho de salvação na sua geração, mas ela foi um testemunho de morte. E morte como? Sendo uma estátua de sal. Por quê? Porque havia sal nela para salgar, mas ela escolheu não limpar o seu coração. E Deus fez com que ela virasse uma estátua de sal. Para quê? Para confrontar a igreja dele hoje. Para Deus falar, olha, se você está aí, e você conhece Jesus, você conhece a palavra, Ele já veio até você para te salvar, e ainda assim você tem resistido, e ainda assim você tem ali negado Ele, não aceitando a sua vontade. Existe sal em você para fazer ser salvo e fazer a diferença, salvando outras vidas, todas as vezes que você anunciar o Evangelho. O que Deus está falando? Se você não usar esse sal, você pode ficar igual a mulher de Ló, virar uma estátua de sal. Por quê? Porque você não usou o sal, você reteve ele. E o reter o sal, amados, faz com que nós percamos a salvação. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela podia ter sido um testemunho de salvação. Ela podia ter sido uma bênção na sua casa. Ela podia ter livrado as suas filhas de pecar com o próprio pai. Mas o que ela fez? Ela ficou com o coração dividido. E ela olhou para trás. E ela virou uma estátua de sal. Aquele sal é para representar o potencial de Deus que tinha na vida daquela mulher. Mas porque ela não decidiu passar pelo processo de purificar, de santificar, o sal ficou retido. E o sal não adiantou para nada depois. Por quê? Porque ela não foi salva. Ela não foi salva. E ainda assim prejudicou toda a sua casa. Amados, é pela igreja. Nós somos o sal, nós somos o profeta Eliseu desses dias, nós somos aqueles que é o sal da terra, nós estamos aqui para temperar essa geração, para fazer a diferença, para estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus precisa estar onde nós estivermos. Por quê? Porque Ele está dentro de nós. Então no trabalho, meu comportamento tem que testificar, o reino de Deus está em mim. Dentro da minha casa, meu comportamento tem que testificar, o reino de Deus está em mim. Eu estou andando na rua, estou no supermercado, o reino de Deus está em mim. Eu estou estudando, o reino de Deus está em mim. Eu estou na rede social, o reino de Deus está em mim. Eu estou salgando, por quê? Porque o reino de Deus está em mim. Não retém o sal. Lembrai-vos da mulher de Ló. Limpai o coração, não tenha um coração dividido. Venha comigo agora, ali em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Nós vamos caminhando assim para os últimos versículos. Ezequiel 18, 20, diz assim, Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. O que a Bíblia está falando, irmãos? Que cada um vai pagar pelo seu
pecado. Eu anotei aqui mais um monte de versículos, acredito que não vai dar tempo. Então, a Bíblia, ela confirma, de Gênesis e Apocalipse, que nós vamos pagar pelo pecado que nós cometemos. A Bíblia diz que cada um prestará contas de si. Você pode conferir depois Eclesiastes 12, versículo 14 e Romanos 14, versículo 12. Cada um vai prestar contas de si. Cada um vai pagar pelo pecado. Ah, pastor, então o que acontece quando eu sou prejudicado pelo pecado lá que os meus pais fizeram ou que os filhos fizeram? Aí já é consequência. A consequência do pecado chega às próximas gerações. É isso que Deus falou. Assim como as consequências da obediência, que é a bênção, também chega às próprias gerações. As consequências da bênção e da maldição, né, maldição que vem decorrente de pecado, chega às próximas gerações. Então, se eu obedeço hoje, eu estou deixando uma herança de bênção para os meus filhos, para os meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos. Do contrário, eu deixo maldição. Isso é um fato. Agora, se eu pequei hoje, meu pecado hoje é o quê? Ah, se eu menti, se eu roubei, se eu matei, eu vou pagar por esse pecado. As consequências virão sobre a minha geração, mas eu vou pagar por aquilo que eu fiz. Então, o que eu tenho que entender? Que a salvação, ela é individual. Aí talvez você pense assim, vamos caminhar lá para Atos 16, e você pensa assim, ah, mas e aquela palavra lá? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí você pensa assim, não é uma consequência, não, um creu, todo mundo vai ser salvo. Às vezes a gente até orou em cima dessa palavra de forma errada. Atos 16, versículo 31 diz assim, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se você ler só o versículo 31, você pensa, beleza, eu já criei, quase que eu não preciso nem orar mais para minha casa, nem para minha parentela, só pelo fato de eu ter crido, todo mundo vai ser salvo. Não é bem assim. Esse versículo 31 está falando, através daquele que creu, entrou a salvação. Através daquele que creu, entrou a possibilidade do reino de Deus. Mas e os outros? É uma escolha. Não é porque eu estou salvo que a minha casa toda está salva, não. Cada um é responsável por si. Amém? Então, olha bem, agora o versículo 34. Se você ler o 31 junto com o 34, você vai entender com clareza. Diz assim, então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria, por terem crido em Deus. O que aconteceu? O evangelho foi pregado. Ah, pastor, eu já criei em Jesus. Toda a minha casa está salva. Então, eu sou boca de siri. Eu não falo de Jesus, não. Se eu tenho oportunidade de orar, eu não oro, não. Se eu tenho oportunidade de ler um versículo na minha casa, eu não leio, não. Se eu te falar, você está colaborando para que eles não sejam salvos. Se você quer que a sua casa seja salva, então o evangelho tem que ser pregado. E Deus vai usar você. Então fala de Jesus, ora, abre a boca, anuncia o reino dele dentro da sua casa. Gente, às vezes eu fico chocada, é um casal, dois, um homem e uma mulher, eu falo, 6 horas? Eu falo, não ora, não. Gente, então nós vamos ter que começar do zero, uai. Se você está dentro da sua casa, é você mais um, vocês dois têm que ter tempo de orar junto. É você mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Ora, junta todo mundo e faz um momento de oração. Aconteceu um problema na casa de alguém, vizinho, a situação, é o nosso governo, nós temos tantos motivos, o que você vai fazer? Eu vou orar. Junta todo mundo e ora. E com todos os seus manifestava grande alegria. Por quê? Porque pregou o evangelho, mas ficou só na pregação. Será que tinha mulher de Ló na casa do carcereiro? O que vocês acham? Eu acho que na casa do carcereiro era a mulher de Noé. Que olha bem, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A salvação é para quem crê, amados. E crer não é você falar que você crê. Crer vai ser testificado através da mudança da sua vida. Aquele que limpa o seu coração, aquele que limpa as suas mãos, sabe o que ele faz? Ele é salvo. Ele é salvo. O Emanuel está tendo ali autoridade para salvar. Ele veio até ele e conseguiu estar salvando. Aleluia. É o fruto do penoso trabalho de Jesus, que ele disse lá em Isaías 53, que ele se alegraria. É todos estes que estão sendo salvos. Então, irmãos, o que a Bíblia quer nos ensinar nessa manhã? Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que eu tenho que lembrar da mulher de Ló?
porque a salvação é individual. Não retenha o sal. Talvez você está aí quase virando uma estátua de sal. Por quê? Porque não salga, não vai nada, vai só retendo. Então começa a salgar, começa a liberar esse sal sobre a vida de alguém. Aonde que eu começo? Dentro da sua casa, que coisa linda. Foi assim que Noé fez. Foi assim que o próprio Deus foi até Noé, foi até Ló fazendo. O próprio Deus foi ali à casa do carcereiro, através de quem? Através de Paulo e Silas. O evangelho tem chegado a mim, o evangelho tem chegado até você, para quê? Para que você creia. Limpa o seu coração. Se purifique de todo pecado, de toda injustiça. Como? Através do sangue de Jesus. Amém? Então vamos lá novamente em Lucas, só para a gente encerrar com esse versículo. Lucas 17, versículo 32. Glória a Deus. Lucas 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Limpai o vosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos porque a palavra do Senhor está sendo pregada hoje, porque hoje nós ainda temos fôlego. Hoje nós ainda podemos nos arrepender dos nossos pecados. Hoje os nossos caminhos ainda podem ser endireitados. Hoje o nosso coração ainda pode ser purificado. O sangue do Senhor tem poder de purificar todo aquele que se arrepende. Todo aquele que decide deixar o pecado, deixar a iniquidade, ele tem o seu coração purificado. Por isso, Deus, nós pedimos ao Senhor, limpa os nossos corações, limpa, Deus, as nossas mãos, em nome de Jesus Cristo. Pai, talvez nós tenhamos cometido algum pecado e nós nem sabemos que aqui é pecado. Então nós pedimos, tenha misericórdia de nós, como o Senhor tem misericórdia da família de Ló. E vem, Deus, de encontro às nossas vidas. Espírito da verdade, visita o nosso entendimento, nos mostra, traz a memória, Pai, gera arrependimento. Em nome de Jesus, que hoje ainda a gente possa tomar postura, que a gente possa tomar decisões e falar, eu não quero ter mais um ânimo dobre, eu não quero mais ter um coração dividido, eu quero ter um coração firme em Cristo. Por isso, Pai, faça essa obra, porque nós não queremos ser como a mulher de Ló, nós queremos salvação, nós queremos ser salvos, nós entendemos que o Senhor veio para nos salvar e nós queremos corresponder ao esforço do Senhor de vir ao nosso encontro para nos salvar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre essas casas salvação em nome de Jesus. Se houver dentro dessas casas um coração da mulher de Ló, que o Senhor comece a converter, meu Pai, antes que se perca e que essa pessoa, meu Pai, se convertendo, seja uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Cultos online, quartas, às 19h30 e aos domingos, às 10 e às 19 horas. Fé em Cristo. Fé em Cristo.